Fala, amigos do Futebol Limitado e que está nos acompanhando na plataforma do YouTube. Hoje estou com o Sidney Araújo. Vamos falar um pouco do que aconteceu na primeira fase do Campeonato Carioca e dar nossos pitacos sobre quem será o campeão e o que é que a gente achou desse estadual como um todo, né? Porque teve história o Campeonato Carioca de 2022. Então, sem enrolações, já vou passar a bola para o Sidney para ele dar um pitaco ali, começar já com as suas primeiras impressões sobre esse estadual 2022 do Campeonato Carioca. É contigo, Sidney. Fala, Miro. Fala a todos os amigos do canal Futebol Limitado. O Campeonato Carioca é bem um paradoxo, né? Porque a gente acompanhou algo que a gente costuma, algo normal, que os quatro grandes passarem. Ao mesmo tempo, aconteceu algo anormal, muito anormal, que é o Volta Redonda, que é a equipe mais forte entre os pequenos, entre os clubes pequenos do Rio de Janeiro, que sempre está ali brigando, inclusive para estar na final do campeonato. E aconteceu que nesse ano não deu certo, né? Volta Redonda fez uma equipe diferente, e eu acho que foi a coisa que mais chamou a atenção. Vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, vai jogar ao mesmo tempo a Série B do Carioca, então acho que é o que chamou mais a atenção. Vamos falar também sobre Nova Iguaçu, sobre outros clubes pequenos que surpreenderam, e é isso, a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu no Campeonato Carioca, o que vai acontecer na final também, e sei lá, já de cara, falando sobre os quatro primeiros, Miro, a classificação Fluminense, até Fluminense e Botafogo, né? Fluminense primeiro, Flamengo segundo, Vasco e Botafogo. Te surpreendeu de alguma forma essa primeira parte aí, esses quatro classificados aí para a semifinal do campeonato? Então, Sidney, eu confesso que me surpreendeu a facilidade. Por que a facilidade? A gente vem de alguns anos que tem sempre algum time de menor expressão atrapalhando ali no caminho. Se você pegar 2018, o Botafogo ganhou o campeonato, aí na temporada seguinte, 2019, ele nem chega perto do título. É o Bangu que vai ali junto com o Fluminense, com a equipe do Flamengo e Vasco. Tanto que ele chega às semifinais de Taça Rio, que naquela época o formato era um pouco diferente, mas teve o Bangu aparecendo junto com três dos grandes ali, dos quatro que estavam na disputa. Então teve o Bangu aparecendo em 2019. 2020, o Vasco não chegou perto em nenhum momento, né? Chegou até naquela temporada iniciando ela com o Abel Braga, ficou longe demais, até chegou a ser sexto colocado de uma Taça Rio, se eu não me engano, ou foi Taça Guanabara, não lembro agora qual das fases, que naquela época ainda era dividido em Taça Guanabara e Taça Rio, mas ele não passou tão bem perto. Chegamos a ter Flamengo e Volta Redonda numa semifinal e Botafogo e Fluminense na outra, na temporada 2020. Então já citei Bangu e Volta Redonda aparecendo ali e um time grande ficando fora. Na temporada passada a gente pode nem falar tanto, porque Vasco e Botafogo caíram, né, naquele ano, estavam jogando pela Série B e também o estadual, fizeram a final de uma Taça Rio toda descaracterizada, e Volta Redonda e Portuguesa fizeram a semifinal daquele campeonato junto com o Fluminense e Flamengo. Então a surpresa maior, como você falou, do Volta Redonda ter caído é por isso. Volta Redonda foi semifinalista, é o único carioca, sem ser os grandes, que disputa uma divisão nacional, que é a terceira divisão, que não precisa de desempenho técnico do estadual, né? O desempenho técnico do estadual vale para a quarta divisão. Volta Redonda já está na terceira. Então, surpreendeu muito essa queda do Volta Redonda. E como eu falei como os grandes ficaram tranquilos nessa fase, por que me chamou a atenção tanto? Botafogo, na reta final, perdeu um clássico em casa para o Flamengo e, na sequência, perdeu de 5-3 da Portuguesa. E ainda assim ele se classificou, porque os times que estavam atrás, em nenhum momento deram chance de conseguir incomodar. É tanto que o Botafogo perdeu esses dois jogos que eu falei. Ele entrou na penúltima rodada em casa contra o Volta Redonda, que estava brigando para não cair, já classificado, e vinha de 2 derrotas. Então, para vocês terem uma ideia de como sobraram as equipes grandes. Fluminense mesmo não imaginava que ficaria esse tempo todo invicto, estreou perdendo do Bangu, né, na primeira rodada na Ilha do Governador. Aí acabou que depois disso emendou sequências de resultados positivos, ganhou os 3 clássicos da fase de grupos, né? Tivemos esse contraponto, o Fluminense ganhou os 3 clássicos, Botafogo ganhou 1, Vasco perdeu todos, e a equipe do Flamengo ganhou 2 e perdeu 1. Então ficou bem assim, dividido como é que está a situação das equipes, que eu vejo muito, pelo menos, entre os grandes, Flamengo e Fluminense um pouco à frente, Botafogo se reconstruindo e o Vasco dos 4 um pouco para trás. Tanto que é o time que está na segunda divisão no momento do quarteto carioca, é o Vasco da Gama. Mas, como eu falei anteriormente, voltando aos grandes, me surpreendeu a facilidade. Tanto que, mesmo o Botafogo capengando, conseguiu se classificar com 2 rodadas de antecedência, vindo de 2 derrotas seguidas, né? Então chama a atenção que nas últimas 4 rodadas da equipe
Primeiro que o Volta Redonda já anunciou que o técnico será o Rogério Correia, né? Rogério Correia, que foi treinador do Audax, foi treinador de diversos clubes pequenos do Rio de Janeiro, sempre faz bons trabalhos, sempre na Série B1, na verdade a Série A2, perdão, que é a nova Série B, né? Que o Volta Redonda vai participar ali no segundo semestre do ano. E o Rogério Correia é um cara experiente, muito bom treinador. Mas, paralelamente, o Volta Redonda vai ter também a Série C. Então, o desafio aumenta ainda, é muito maior o desafio para o Volta Redonda, né? Além de ter que fazer uma boa Série C, e hoje eu vendo o elenco do Volta Redonda, eu vejo apenas a questão de você brigar ali para se manter na Série C, e além disso, retornar no Campeonato Carioca para o ano que vem, já que ele joga a Série B realmente nesse ano. Falar um pouco sobre o Volta Redonda, o porquê, né? As pessoas olham o Volta Redonda e olham o que aconteceu com o Volta Redonda. Foi surpreendente. Então, o Neto Colucci, que foi o treinador, e todo o planejamento da diretoria do Volta Redonda, teve uma grande mudança nos últimos anos, né? O Volta Redonda sempre tinha ali jogadores muito conhecidos, né, pelo torcedor do Volta Redonda, jogava no meio de campo, os atacantes, jogadores conhecidos, o próprio goleiro que hoje está no Botafogo, me falha a memória o nome, mas que saiu do Volta Redonda, foi pro Botafogo Douglas também. Borges, né? Douglas Borges também, Douglas sim, exatamente. O Bruno Barra, que sempre está ali no meio de campo do Volta Redonda, e outros jogadores conhecidos. O Manga foi um grande destaque do Volta Redonda nos últimos anos também. E ele viu no Manga e algumas outras oportunidades de outros jogadores de tentar fazer dinheiro com o Volta Redonda, fazer dinheiro com alguns jogadores, olhando justamente os jogadores ali da Série B1, da Série A2, da Série B. Para quem não sabe, no futebol do Rio de Janeiro, esses jogadores que estão jogando no Volta Redonda, no Nova Iguaçu, em todas essas equipes, ao terminar o Campeonato Carioca da Série A, muitos desses jogadores vão para a Série A2, vão jogar a Série B1, vão jogar no Duque de Caxias, vão jogar no Americano, vão jogar nessas equipes, né? E o Volta Redonda pegou alguns jogadores que foram destaque na Série A2 e na Série B1 dos últimos anos, como, por exemplo, o próprio Pedrinho, né, que jogou por muito tempo ali em alguns times da Série A2. Também pegou, além do Pedrinho, tô até aqui com uma ficha aqui na frente, alguns outros jogadores, o Lelê, que jogou no Maricá e foi um dos destaques do Maricá no último ano, quase o Maricá conseguiu subir. O MV, que também foi um destaque do Pérolas Negras nos últimos anos. O Dilcim, um zagueiro conhecido, alguns outros jogadores conhecidos ali que rondam a Série A2, Série B1. Só que não sei o que aconteceu, o time não encaixou, não formou, o time também não foi muito forte. Tinha o Muniz também, muito conhecido na Portuguesa, da Ilha do Governador, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Portuguesa. Então não encaixou. Um time que não deu certo, não deu liga, os jogadores jovens ali que foram vistos ali para tentar fazer um dinheiro, para tentar rodar, para tentar fazer um elenco justamente para aproveitar a valorização do Campeonato Carioca e ganhar dinheiro, assim como aconteceu com o Manga. O Volta Redonda deve ganhar dinheiro com o Manga. A ideia foi a mesma coisa, usar o Carioca como uma vitrine para tentar vender para alguns outros times e conseguir render e fazer uma grana, só que não deu certo. Além de não dar certo, de não render, porque os jogadores não renderam, fez um time que acabou sendo rebaixado e ainda com o Boa Vista, que perdeu 7 pontos. Então, o Boa Vista ainda perdeu 7 pontos e mesmo assim o Volta Redonda acabou sendo rebaixado. Foram muitos erros, é claro, mas acredito que foi surpreendente, porque é um time que tem uma das melhores estruturas dos times pequenos do Rio de Janeiro, assim como o Nova Iguaçu, que também tem uma excelente estrutura, uma das melhores bases dos times pequenos do Brasil. Inclusive foi o primeiro time a receber o selo da CBF de clube formador. Então, o Volta Redonda me surpreendeu muito por isso. Muitos jogadores já deixaram o Volta Redonda, não vão participar da Série C, não vão jogar a Série A2. Deve ter uma reformulação com a chegada do Rogério Correia. Então, essa mudança no Volta Redonda que a gente vai ver. Provavelmente vai retornar aqueles jogadores já conhecidos, né? Bruno Barra, Dija Baiano, provavelmente esses jogadores mais conhecidos retornarão. Aí sim, para o Volta Redonda jogar uma Série C, mas com um foco, é claro, em retornar para a Série A do Campeonato Carioca para o ano que vem. Então, Sidney, a gente falou do Volta Redonda, né, da surpresa dele, mas também fiquei assim, também surpreso, posso dizer assim, com a equipe do Boa Vista. O Boa Vista,
lutou até o fim com o Volta Redonda para não cair. Teve uma tabela pesada de início, empata com o Botafogo, com o Vasco e perde do Flamengo. Mas fiquei surpreso, né? Porque depois veio a história da perda de pontos e a equipe não se acertou. Porque eu vejo, você até citou o Nova Iguaçu, eu vi o Boa Vista também como uma equipe muito tradicional, junto com o Volta Redonda, entre os menores expressões no caso, com estrutura. Tem até vezes que time grande vai jogar no estádio dele fazendo outras partidas. Então, o Boa Vista me surpreendeu também nessa luta até pelo rebaixamento. Veio a perda de pontos, se eu não me engano foram 7 pontos, que aí você vai explicar melhor, né? Do Ryan Guilherme, né? Acabou perdendo pontos, né? Porque no ano passado ele foi expulso, uma agressão na última rodada da Taça Guanabara, jogava pela Portuguesa. Depois ele foi suspenso por 5 partidas, só que depois disso ele acabou sendo contratado pelo Sub-20 do Fortaleza. Então no ano que vem, ao longo do ano passado, né? Perdão, ele jogou no Sub-20 do Fortaleza. Só que a punição é no âmbito estadual. Quando ele retornou para o Boa Vista, porque na verdade veio para o Boa Vista, já chegou jogando. Só que tinha essa punição a cumprir, né? O Boa Vista até tentou dizer que ele já tinha cumprido a suspensão no Fortaleza, mas é de âmbito estadual, não é de âmbito nacional. Deveria ter sido cumprida essa decisão. E acabou um vacilo tremendo que quase Boa Vista foi rebaixado, mas o Boa Vista conseguiu se recuperar no finalzinho também. Alguns pontos ali, foi acumulando uns pontos importantes. O Bangu entrou nesse meio do rolê aí, no caso, né? O Volta Redonda ficou em 12º, com 6 pontos apenas, o Volta Redonda. O Boa Vista ficou em 10º com 9. Quem também fez 9 pontos, mas ficou na penúltima posição novamente, foi o Bangu. O Bangu na temporada passada só não caiu porque o Macaé era muito pior do que o Bangu, mas a equipe também lutou para não ser rebaixada, ficou na penúltima posição. E novamente esse ano termina na 11ª posição o Bangu, que vem mudando um pouco essa filosofia, né? Eu lembro, como eu falei no início do vídeo, 2019 chegou até a lutar por semifinais de fases do Campeonato Carioca, que na época tinha Taça Guanabara e Taça Rio num formato diferente da atual temporada. E depois disso eu vi a equipe muito com jogadores jovens, né? Um time mesclado com muitas peças de base, apostas em jogadores de 20, 21 anos, para tentar vender, né? Porque eu lembro que daquele time de 2019 chegou a ter jogador que foi pro Botafogo, foi pro Vasco, e eu acho que eles estavam tentando ir para cá Marco mesmo Júnior, fórmula que fez em exatamente. 2019, isso, com esses times de 2020, 21 e 22 que não deram certo, tanto que, como eu falei, 2 anos seguidos do Bangu sendo penúltimo colocado. A sorte dele é que tem time que foi fazer campeão é pior, fez força para cair, como foi o Macaé na temporada passada e o Volta Redonda nessa temporada. Tanto que terminou, Boa Vista e Bangu empatados com 9 pontos, mas o Boa Vista teve menos 3 de saldo, o Bangu teve menos 12, muito acarretado também da goleada na última rodada em casa, teoricamente, né, porque foi no Maracanã, ele era o mandante, mas perdeu para o Flamengo de 6-0, comando do Bangu foi no Maracanã. E aí também é um outro ponto que eu vou falar daqui a pouco, né, que teve algumas curiosidades nesse estadual, né, com o Maracanã fechado para a reforma do gramado, tivemos alguns jogos que não estava muito acontecendo nas últimas edições. Por exemplo, o Flamengo foi jogar em Madureira, uma coisa que é raríssima. O Botafogo jogou no Jair Toscano, né, lá em Angra dos Reis. Isso, o Botafogo também foi jogar em Angra dos Reis, que não era uma coisa que é comum. Eu já aqui fui no nesse Rio de Janeiro. estádio e olha... E melhorou um pouquinho, né, pelo menos agora, né, a parte de infraestrutura, botaram uma arquibancada tubular ali, mas muita gente reclamou que estava mal feita, pelo menos eu reparei nisso no dia do jogo do Botafogo contra a equipe do Audax, né, Audax que, se eu não me engano, era de São João de Meriti, jogava antigamente emprestadamente no estádio do Bangu e agora fez essa parceria, né, com Angra dos Reis, por isso que está mandando seus jogos lá na cidade de Angra dos Reis, no caso, né, no município de Angra. E como eu falei aqui, né, dos cariocas aí, teve essas diferenças, por exemplo, o Flamengo foi para Madureira, que eu não via há muito tempo, Vasco também, Botafogo jogou também em Angra dos Reis, só senti falta mesmo de algum dos grandes vir aqui em Bangu. Meu bairro aqui, de Moça Bonita, o estádio fica perto da minha casa, não teve jogos dos grandes, senti um pouco de falta disso, que geralmente sempre é uma alternativa Bangu em jogos do Campeonato Carioca, né, mas vale lembrar que o estádio do Madureira, o estádio do Bangu não tem iluminação, então por isso não pode receber partidas noturnas, são só jogos diurnamente. É tanto que aconteceu na rodada do Fla-Flu da fase de grupos, o jogo do Madureira com o Vasco, e tipo, a diferença de um estádio para outro, do estádio do Madureira para onde aconteceu o Flamengo e Fluminense, que
foi no Newton Santos, é de 30 minutos no máximo, de um estádio para o outro, e o jogo começou 3h30, começou meia hora mais cedo, porque lá estavam com medo do tempo ficar ruim e ficar escuro no final da partida. Então botava 3h30 da tarde, que pelo menos 5h30 já estava garantido o encerramento do jogo entre Madureira e Vasco, coisas que só o Campeonato Carioca pode nos proporcionar, né? Só vou fazer uma pergunta sobre o Audax. O Audax ainda tem alguma coisa em São Jorge do Meriti ou mudou tudo realmente para Angra? Porque eu lembro que ele era de São João e ficava jogando em Bangu, né? Tinha esse negócio quando ele jogou da outra vez a Elite do Campeonato Carioca, né? Que ele chegou a jogar, se não me engano, na temporada de 2013 e 2014 na Elite, e era assim, era o time de São João de Meriti, mas que jogavam no estádio do Bangu seus mandos, né? Quando era mandante, era geralmente no campo do Bangu, as partidas do Audax. Agora tem essa parceria com o Angra, né? Com o município de Angra. Aí fico na dúvida se eles mudaram realmente tudo para lá ou se ainda tem alguma coisa em São João da equipe, né? O Audax é uma coisa interessante, é que o Audax já tinha feito nos últimos anos, se eu não me engano no ano passado, no ano retrasado, ele fez uma parceria, se eu não me engano, com o município de, não sei se foi Casimiro de Abreu, foi um município do Rio de Janeiro, falha a memória, o município, depois vou dar uma pesquisada aqui, e agora ele foi para Angra dos Reis, né? Então é uma equipe que nos últimos tempos está fazendo essas parcerias e mudando. Então a identidade dele ali com... Tipo Oeste, São Paulo. Tem mais, não tem mais. E é uma equipe que tem ali jogadores também muito mais voltado também a fazer dinheiro, a render, a rodar, né? E inclusive no último Campeonato Carioca Série A2 ganhou bonito, né? Passou muito bonito, ganhou bem. Mas não tem mais, né, nenhuma... só tem na história, né? Passou por lá, mas não tem hoje vínculo. É uma equipe que sempre faz parcerias ali e vive se mudando. Para jogar o torneio nacional. Então o campeão da Taça Rio vai pegar uma vaga na Série D. Nova Iguaçu e Resende ano que vem aparecerá, no caso, na Copa do Brasil, disputando o mata-mata ali no início, primeira e segunda fase, né? Quem sabe consegue avançar na primeira fase, dependendo do sorteio. Mas teremos Nova Iguaçu e Resende. Lembrando que esse ano o Maricá já surpreendeu, né? Disputando a competição, né? O Maricá, que não é da elite do futebol carioca, jogou até uma partida contra o Guarani, que foi no estádio do Boa Vista. Como eu falei, Boa Vista, geralmente, o estádio dele até recebe jogos de outras equipes, quando é importante ali, ou contra times grandes, ou times nacionais, recebeu o jogo do Maricá contra o Guarani. Não é da elite o Maricá e conseguiu disputar a Copa do Brasil dessa temporada, né? Né, Sidney? Tem 2 pontos. O time que o Audax, na verdade, o município que o Audax fez parceria foi Miguel Pereira, em 2020. Ele se mudou para Miguel Pereira, né? Baixada Fluminense, agora se mudou para Angra dos Reis. Qual será o próximo município? E você falou do Maricá. O Maricá, que é uma das equipes pequenas ali, provavelmente vai disputar a Série A2, né? Depois a gente até pode fazer um vídeo sobre isso. É uma equipe que tem um dos maiores investimentos entre os times pequenos, né? Inclusive alguns jogadores aí que se destacaram ao longo desse Campeonato Carioca deram uma passadinha lá no Maricá, que tá rolando a famosa reestruturação, né? O din-din tá rolando na cidade, o time também tá rolando, a grana também tá rolando ali no time. Quando o município tem dinheiro, até que ajuda esses clubes. Coisa, quando eles né? O Macaé é um exemplo. Exatamente. Macaé, que conseguiu chegar a ser campeão, né, se não me engano, da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, né, quando tinha investimento. O estádio dele recebia jogos tranquilamente, uma cisão, e depois foi um perdendo atrás do outro depois da crise que teve, né, o estado e o município em si de Macaé, né, com aquele negócio do petróleo e tudo. Acabou que um atrás do outro foi Macaé pagando pato também disso, né. O estádio hoje em dia não recebe jogo, não tem uma boa adequação, né, não foi reformado assim, com grande verba, então por isso que não volta a ter jogos de times grandes lá, e o Macaé acabou se perdendo até estar em divisões inferiores e fez um campeonato péssimo na temporada passada. Agora que a gente falou de pequenos, também um pouquinho dos grandes, vamos falar também de uma coisa que chama muita atenção nesse campeonato carioca, né? As transmissões. A gente vai ter que falar disso, né? Que aconteceu muita coisa, né, nesse campeonato carioca. Quando a gente fala, por exemplo, do campeonato concorrente, digamos assim, que é estado vizinho nosso, São Paulo, eles fizeram um negócio diferente, mas que pelo menos agrada, faz um serviço digno para o seu telespectador. Coisa que infelizmente no Campeonato Carioca não aconteceu. Tivemos muitas bizarrices ao longo dessa primeira fase. Lembro de um Flamengo e Volta Redonda, né, que caiu o sinal, ficou mó tempão sem TGC, né, sem um placar do jogo. Parecia que a gente estava vendo um jogo do futebol dos anos 70, 80, né, que não tinha placar
na televisão. Ao longo do tempo que a gente queria escutar o narrador, comentarista falado pra cá, que é uma coisa muito absurda pra 2000. É verdade. Uma coisa absurda para 2022. Aconteceu isso no jogo do Flamengo com Volta Redonda. Lembro de erros de nome de jogadores. Teve um jogo do Botafogo contra o Fluminense na primeira fase, no Clássico, que até foi o primeiro gol do Canu com o Botafogo, né, com a camisa do Botafogo, escreveu o nome dele na escalação de Keno. Então você tem uma ideia de como de volta e meia tinha isso. Narradores mal informados, assim, digamos assim, né, ou totalmente desinformados. Aconteceu do Botafogo Audax, o narrador falar o time de Marechal Severiano, tipo, ele misturou Marechal Hermes, que foi um estádio onde o Botafogo teve, o bairro onde o Botafogo teve um estádio no passado, com o General Severiano, que é outra sede histórica do Botafogo, então misturou tudo ali. Aí foi falar do John Texas, chamou de John Taylor. Então vocês têm uma ideia de várias bizarrices que aconteceu ao longo dessa primeira fase, né, do Campeonato Carioca. Lembro também do Flamengo contra a equipe do Boa Vista, né? Eu falei do começo do campeonato, botaram o escudo do Botafogo. Tava Flamengo 3, Boa Vista 0, e o escudo do Botafogo. Aconteceu alguma dessas coisas, além das próprias transmissões, né? Volta e meia, jogo dos grandes, tinha o Tita, e ele acabava entrando nos TTs do Twitter com o pessoal reclamando, né, Sidney? E o aniversário do Tita tá chegando, né? 1º de abril. Provavelmente o Flamengo sempre faz homenagem a ídolos, né? E provavelmente o Flamengo vai fazer essa homenagem no dia 1º de abril, que é curiosamente um dia que é conhecido por não ser a verdade, mas essa é uma verdade, o aniversário dele é 1º de abril. O Flamengo vai fazer a homenagem. E aí, o que será que vai... Como será ali os comentários? Realmente, a ideia justamente das transmissões foi ter muito essa aproximação local. Em São Paulo, por exemplo, teve os comentários do Miller, que também não está agradando tanto, e para internet colocaram o Bola e o Carioca comentando com narração do Silvio Luiz. Então, tentaram ali diversificar não só no Carioca, mas no Paulista de uma maneira diferente, para dizer que nosso produto não é o daquele lá, né, que costumava ser. Nós somos diferentes, vamos apresentar um produto diferente, com uma qualidade, com uma ferramenta diferente, mas com a qualidade melhor. E acabou não acontecendo. A gente teve grandes dificuldades básicas de assistir os jogos, dificuldades básicas de você conseguir encontrar ali e assistir o jogo, além do produto ser muito caro, muito elevado, para apenas 2 meses, 3 meses, sei lá, de futebol, muito caro para um produto ruim, muito abaixo do esperado, além dos comentários, além da equipe de transmissão. Vale um ponto positivo, porque os repórteres, né, das transmissões, eu achei um ponto positivo. Os repórteres sempre fizeram bons trabalhos interessantes. Agora, realmente, deixou muito a desejar, né, as transmissões, que não só que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, mas São Paulo um pouco menos, porque a qualidade, né, o equipamento, sei lá, a parte... Até a qualidade da imagem, né? A imagem, o YouTube... Que não é nem HD, que é SD. Parece que é o meu celular que estão gravando, esse celular que eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês. E não pode acontecer isso. O YouTube, a transmissão do Campeonato Paulista, eu fui assistir alguns jogos e caramba, me impressionou. E não travava, sabe? Não travava, não tinha aquela alteração na imagem, né? Muito diferente, muito melhor, apesar de ter seus erros. Mas no Rio de Janeiro ficou pior ainda, a transmissão deixou muito a desejar. Vamos ver como será o próximo ano, porque inclusive teve no início uma gafe que, pelo amor de Deus, a Ferdi soltar que a empresa contratada meio que esqueceu de colocar, se não me engano, o jogo foi Vasco e Boa Vista, esqueceu de colocar o jogo no ar. Poxa, eu ia falar disso mesmo. Aconteceu dois fatos, né? Uma das operadoras de televisão disse que esqueceu de botar a imagem, não foram repassadas para ela a imagem da partida do Vasco, entendeu? Tanto que, para você ter o direito a ver esse pay-per-view em operadoras de TV a cabo, são algumas, não é todas. Tipo, são duas que podem e as outras não. E uma delas não botou, tipo, uma colocou das que poderiam colocar e a outra não. E pelo que parece, segundo a Ferdi, é que ela se esqueceu, que eu acho muito esquisito essa justificativa, esquisito, né? Ainda mais por ser um pay-per-view, né? Que você tá pagando a mais, um adicional, para o público determinado querer assistir. Quase R$150, né? Isso, verdade, muito caro.
E outro detalhe também, ainda mais com a situação atual do país, né, 150 pesa muito. E outro detalhe também que a própria Record, né, Record do Rio de Janeiro, que transmite os jogos, chegou a reclamar, mandar um ofício para a FERJ e para a empresa que faz todo o trabalho logístico, né, das transmissões, reclamando da qualidade da imagem, porque não estava bom. E o pessoal estava acusando quem? A Record. Record, porque muita gente está acostumado com o padrão Globo, né, o Campeonato Brasileiro, ela que faz tudo, mas cada vez mais está sendo uma tendência aqui no Brasil de pegar o que é igual na Europa, né, que é a liga que faz as imagens e ela que faz a geração das imagens e passa para as televisões. É o caso da Record. A Record não tem nada ali, ela só tem o seu narrador, os seus repórteres na transmissão, mas quem faz a geração da imagem é o Campeonato Carioca junto com a contratada dela para o torneio, não é a Record. Então a Record é isenta nesse momento, ela não tem culpa disso. São três paradas aí, né? São três fases. É a empresa, é a FERJ e é a que detém os direitos, né? Então realmente, se você for reclamar da Record, reclame dos comentários, do narrador, enfim, beleza. Agora a transmissão, a imagem, aí já temos que reclamar. Já é uma outra galera que a gente tem que direcionar as reclamações. Exatamente, é por isso que eu fiquei até com pena um pouquinho da Record por isso. Até o formato que o Campeonato Paulista fez é diferente do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, porque o Campeonato Carioca só tem um pay-per-view, uma TV aberta e alguns canais de YouTube, de Twitch que faz as transmissões. Enquanto no Paulista fez em pacotes, o que eu acho que deveria ser a tendência que o Carioca deveria ter feito. E acabou que a gente vê, o Campeonato Paulista pelo menos conseguiu arrecadar um pouco a mais do que ganhava antigamente no contrato anterior, quando era com apenas um grupo de empresas que detinha, né, os direitos da transmissão, enquanto no Campeonato Carioca ficou bem inferior, o pessoal está ganhando bem menos do que antes, né? Então tem esse detalhe que piorou e eu até acho que isso é uma das justificativas para ter essa diferença tão grande nessa temporada em comparação a outras, né? Porque essa é a segunda temporada que os pequenos não recebem uma verba igual como era anteriormente, então acaba tendo essa diferença tão grande do futebol dos grandes para os times de menor expressão nesse Campeonato Carioca. Muito obrigado, Sidney, e até a próxima. Valeu, Miro. Valeu, gente.